Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu respondo a essa dúvida. Meu título saiu do rol, ou vai sair. Estou no prejuízo. Devo aguardar até o vencimento para sair no lucro? Se você tem essa dúvida ou qualquer outra dúvida, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal. Ative o sino da notificação e receba diariamente o nosso vídeo, porque o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. E eu quero começar aqui detalhando um pouco melhor essa dúvida aqui do Alexandre. Oi Vinícius, tudo bem? Gostaria, se possível, de esclarecer a seguinte dúvida. Se eu comprar um título do IPCA 2026 por uma taxa, por exemplo, 4,2, e com o passar do tempo, esse título é retirado para novas compras pelo Tesouro, em um momento que a última taxa de compra, antes de ser retirado, seja 5%. A partir de aí, em que momento ele irá se tornar positivo para eu poder vender antes do vencimento? Ou neste caso, se o meu título estiver negativo no momento que o mesmo foi retirado de mercado, o mesmo vai ficar negativo até o final, de forma que eu só vou ganhar caso segurar o mesmo até o fim? Obrigado e atenção! Se você tem dúvidas também aqui no nosso canal, eu já te convido a assistir e a escrever a sua dúvida. Assistir essa playlist aqui, ó. Qual a sua dúvida? Você pergunta, descreve aí nos comentários e eu respondo a todos de forma escrita. E algumas dessas dúvidas interessantes eu trago aqui para um vídeo para detalhar melhor para todos os internautas. Já agradeço então aí a pergunta do Alexandre Chiávaro e agora eu vou trazer para você uma explicação. Antes de qualquer coisa, se você está achando que essa dúvida não é muito importante, eu já te chamo a atenção para prestar atenção até o final. Por quê? Primeiramente, nós já temos indícios que os títulos do Tesouro serão alterados em 2022. Se você não sabia disso, preste atenção, porque em breve teremos alterações. E por que nós temos aqui essa suspeita? Bom, suspeita número 1. Lá no leilão do Tesouro Nacional, nós já temos a informação aí de que o Tesouro já alterou os títulos com os vencimentos para 2022. Ou seja, já deu um indicativo que lá vamos ter alteração dos prazos então de vencimentos desses títulos, principalmente os pré-fixados. Então já é a primeira suspeita. A segunda suspeita é que historicamente o Tesouro Direto, e aí eu estou falando na plataforma que eu e você, pessoas físicas, podemos investir, costuma alterar aí esses vencimentos, ou seja, trocar os títulos, retirar alguns títulos que estão lá e colocar outros com vencimentos geralmente maiores a partir aí de janeiro, final de janeiro, início de fevereiro. Esse é o histórico do Tesouro Direto. Então essas duas suspeitas reforçam aí essa pergunta, essa preocupação do Alexandre, no sentido de, olha, se retirar o título, como fica a minha situação? Então, primeira informação é essa, devemos ter alteração nos títulos do Tesouro no início de 2022. Só que calma aí. Os títulos que não estiverem disponíveis para compra, que é o que nós chamamos de títulos fora do rol, é essa nomenclatura que nós utilizamos. O que acontece com ele? Eles continuam tendo todas as taxas e preços atualizados. Eles não ficam parados no tempo. E eu vou mostrar isso para você já já. Eles ficam somente fora do rol de compra, ou seja, não vão estar disponíveis lá para quem quiser comprar. Mas tem um detalhe. Pode ser que algum dia o Tesouro volte a ofertá-los. Por exemplo, nós temos vencimentos aí mais para frente que o Tesouro pode entender melhor retomar com esses títulos. Então a atualização continua sendo realizada pelo Tesouro, em que pese não haver a disponibilização para compra. Isso significa o quê? Que você, que já tem esse título, continua tendo aí o efeito dos juros compostos, ou seja, a visão de longo prazo continua existindo e ele continua rendendo. Então calma aí, Alexandre, vai ficando tranquilo que a sua resposta está chegando. Eu resolvi partir essa pergunta do Alexandre em 3 dúvidas principais. Como consultar as taxas e os títulos fora do rol? Ou seja, se um título saiu do rol, como você faz para consultá-lo? Tem 2 formas de você consultar. Uma é a forma gráfica e a outra é a forma do banco de dados. A forma gráfica você já conhece. Você vai lá naquela opção de histórico de preços e taxas e ali você tem a opção resgatar.
Todos os títulos lá estão disponíveis para compra e para venda. E eu já vou mostrar para você. Só que tem um lembrete que você não deve esquecer. A taxa de resgate será sempre 0,12% maior que a taxa de compra. Ou seja, quando você está resgatando, tem um pequeno aí desnível em relação à taxa de compra. Exceto para o Tesouro Selic, que essa diferença entre a taxa de resgate e a taxa de compra é de 0,1%. Então, explicando melhor como é que funciona isso daqui. Vamos aqui para a plataforma do Tesouro Direto e aqui na barra de rolagem você desce e eu costumo utilizar aqui, ó, histórico de preços e taxas. Tem a opção títulos, é a terceira opção aqui dentro. Comumente, eu mostro para vocês aqui no nosso canal essa primeira opção aqui que está em investir, aqui à esquerda, em azul. Só que aí você vai passar a olhar aqui em resgatar. Então, o que eu quero mostrar para você, se você entrar em investir, aqui o combo tem menos opções. E quando você for em resgatar, as opções serão maiores. Então vamos pegar aqui, por exemplo, esse título aqui, que é o IPCA 2026. Ele vai estar presente nos dois tipos de investimento, para investir e para resgatar. Peguemos, por exemplo, aqui a taxa da data de ontem, fechou em 5% para investir. Quando nós olhamos para resgatar o mesmo título, eu vou dar um Enter aqui para que você observe. Essa taxa lá para resgatar, ela vai estar 0,12% a mais. Então vamos olhar aqui o mesmo título, na mesma data, para resgatar, e você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui para você. Tá aqui, ó, IPCA 2026, quando nós olhamos, está ele aqui, ó, 5,12% para resgatar. Então essa é a primeira informação. Você pode ter aqui a informação gráfica. Esse histórico do Tesouro Direto de taxas e também de preços, para verificar o preço, basta clicar aqui do lado, ele traz então cada uma das informações de fechamento. O que significa isso? É quando encerram-se as negociações diárias do Tesouro. Então ele pega lá a última informação de preço, a última informação de taxa e traz aqui para essa plataforma gráfica. Essa é uma das opções que existem aqui para você consultar. Só que além dessa diferença de preço e taxa, tem como você consultar o histórico de cada um dos títulos fora desse período. O que eu chamo fora desse período? Voltando aqui para a plataforma, o máximo que você pode consultar aqui, ó, são essas informações gráficas. Mas quando você baixa um pouquinho a sua barra de rolagem, você tem aqui, ó, histórico por ano. E cada um dos títulos. Então, desde aqui, ó, do ano, nós podemos baixar essa barra aqui do histórico desde o ano de 2002, que foi quando começou o Tesouro Direto. Você pode consultar título a título. Então, por exemplo, 2021, para que você entenda, aqui à sua direita, LFT é o Tesouro Selic, LTN é o Tesouro Pré-fixado, aqui no centro, NTNB é o Tesouro IPCA com juros semestrais. Aqui à direita dele, NTNB principal, é o Tesouro IPCA principal. E por fim, aqui no centro, NTNF, é o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais. Quando você clicar cada uma dessas informações, ele vai abrir aqui numa planilha e você lá poderá consultar todo o histórico que você deseja desse título, dia após dia. E é assim que eu trago as informações para você aqui dessa playlist, ó, qual a melhor taxa e o melhor preço, na qual nós falamos lá de pré-fixado principal, pré-fixado com juros semestrais, IPCA principal e IPCA com juros semestrais. Então, para dar um exemplo prático aqui para você, veja que a planilha já abriu. E ela traz essas informações. Então veja que esse título aqui, ó, é o IPCA 2024. Ele não está disponível para compra. Mas veja aqui embaixo, tem o 2026 disponível para compra, o 2035 e o 2045. Então, por exemplo, o 2024 não está disponível para compra. Mas repara aqui nessas colunas, ó, que tem a atualização das taxas e também dos preços. Veja que ao longo de todo o ano de 2021, esse preço foi sendo atualizado, inclusive até a data que eu gravo esse vídeo, que é aqui no dia 23 de dezembro. Por que já tem essa taxa? Porque é a taxa de abertura e o preço também de abertura, quando o Tesouro inicia as negociações. Muito bem, dito essas informações, como consultar as taxas, você já sabe aí. Graficamente, então, você tem o histórico das taxas e dos preços de fechamento. E os dados históricos na planilha são as taxas e os preços de abertura do Tesouro. Então tá aí para você entender. Segunda parte aí dessa pergunta dele. O que acontece com a taxa de resgate? Então o título saiu do rol. Vamos supor que chegamos final de janeiro ou início de fevereiro e o Tesouro não costuma avisar, simplesmente ele troca e da noite para o dia mudou. O que vai acontecer com a taxa de resgate para você que quiser resgatar no dia seguinte? Nada.
Absolutamente nada vai mudar. Por quê? Como você já verificou aqui na planilha, ela continua sendo calculada automaticamente. Então você vai ter aqui, ó, a sua taxa de compra e você tem aqui a taxa de venda. Veja que aqui, ó, automaticamente você já vê que nós temos esse 0,12% de diferença. Quando nós tiramos um pelo outro, a taxa de venda pela de compra está aí, ó, 0,12 centavos. Nós podemos verificar. Veja que para cada dia essa informação se repete. Então tá aí, não vai mudar nada porque o Tesouro vai continuar calculando isso. A única mudança é que ele vai sair do rol de títulos disponíveis para compra. Vai estar somente para resgate. E esse título, não nos esqueçamos, ele pode voltar. Por exemplo, o 2024, nós ainda não chegamos em 2024. Vamos começar 2022. O Tesouro pode, se ele assim desejar, voltar com esse título Tesouro IPCA Principal 2024, já no ano de 2022. Eu disse pode, não é o que deve acontecer, mas existe sim essa possibilidade. Se você já está gostando desse vídeo, dê aí aquele super like e olha, não deixe de assistir aqui esse vídeo que nós gravamos aqui no alto, com as principais dúvidas de vocês ao longo do ano dessa nossa playlist Qual a Sua Dúvida? Continuando, vamos à resposta da principal pergunta que ele fez. Como projetar a data que ficará positivo? Ou seja, ele comprou e provavelmente está com título negativo. Como identificar isso? Então vamos lá. Eu procurei na base do título, na base de dados do IPCA 2026, e aí eu estou falando das taxas de abertura naquela planilha que eu mostrei para vocês, e não encontrei a taxa de 4,20. O que significa isso? Significa simplesmente que em nenhum dia o título abriu com aquela taxa. Mas como as taxas variam ao longo do dia, geralmente são 3 taxas, a taxa de abertura, uma taxa mais próxima do almoço e a taxa de fechamento, é bem provável que essa taxa tenha existido. Como eu não achei o valor, eu fiz aqui uma simulação com 4,22, que é muito próximo dessa aqui que ele conseguiu, no dia 9 de agosto. E aí eu vou te ensinar aqui como você fazer a simulação. Então, Alexandre, voltando à sua pergunta, não tem como eu definir e dar uma data exata para você de quando o título vai ficar positivo. Mas nós podemos fazer algumas projeções, algumas simulações com base nessa calculadora do Tesouro. Então vamos lá, voltar para o Tesouro Direto para que você entenda como pode ser feito esse cálculo. Bom, eu estou aqui na calculadora do Tesouro, que você já deve conhecer. Se você não conhecer, a opção está aqui, ó, em títulos, barra de rolagem até o final, está aqui, ó, calculadora. É a última opção dessa opção títulos. Ok? Muito bem. Quando você clicar, vai abrir uma tela semelhante a essa. O que você vai escolher? Vai escolher o seu título, que eu botei já aqui, IPCA 2026. A data do investimento, eu estou colocando a data que nós verificamos lá, aproximadamente que eu encontrei, 9 de agosto. E aí ele já carrega automaticamente a data de vencimento. Valor investido, eu coloquei R$1.000 somente a título de simulação. A taxa foi o 4,22, que eu já havia falado. Taxa de administração, para mim, tem que ser sempre zero. Se o seu banco está cobrando alguma coisa, muito cuidado. Pergunte antes para que você não deixe dinheiro de graça para os bancos. E aqui você tem que completar, por isso é uma simulação. Então veja, ele pergunta quanto que você estima que vai ser o IPCA, a taxa de inflação ao ano durante esse período. E aí você tem que colocar um valor. Eu vim utilizando durante muito tempo uma taxa de 5,70, que é a taxa média dos últimos 10 anos. Agora, como a inflação subiu muito em 2021, a média subiu. Então eu já estou arredondando para 6%. E aí quando você mandar calcular, ele vai abrir essa tabela aqui. E nessa tabela é importante você já entender o seguinte: se você levar esse título até o vencimento, você vai ter aqui uma rentabilidade bruta de 10,47%, que depois de descontado todas as informações aqui que você teria de custódia, de imposto de renda, você teria aqui uma rentabilidade líquida de 8,85% ao ano. 8,85%. Por que eu estou mostrando isso? Porque para levar até o vencimento, você certamente estaria ganhando aí, porque você comprou inclusive com uma taxa boa. Mas vamos lá, você está me dizendo que você quer saber quanto que você conseguiria com o resgate antecipado. Então eu estou fazendo uma simulação aqui e vou colocar uma data. Vamos supor que você queira resgatar na data que eu estou gravando esse vídeo, no dia 23 de dezembro de 2021. E aí você tem que simular a taxa. Como a taxa aqui deve estar próxima, então aqui, vamos pegar aqui o IPCA 2026 novamente.
taxa de resgate nos últimos 30 dias, fazendo a simulação aqui. Ela deve estar próxima aí de 5%, que foi a taxa que a gente verificou. Isso a taxa de investimento. Então a de resgate eu vou colocar aqui 5,12%. Então veja, se a gente coloca aqui 5,12%, a gente manda calcular novamente e vamos verificar qual é a informação que ele está dando aqui para nós. Deu um erro aqui no computador, mas vamos fazer novamente esse cálculo aqui para você verificar. Vamos preencher tudo novamente aqui do Tesouro. Vamos fazer com IPCA 2026, a data do dia 9/8. Esse é o valor investido, 9/8, a taxa 4,22. Vamos colocar aqui a taxa 0 e vamos fazer então a simulação de um resgate antecipado. Vamos verificar aqui, vamos primeiro pedir o resgate normal dele. E vamos ver qual que ele vai dar. Eu fiz essa simulação antes de rodar aqui para vocês e ele estava me indicando que se eu fizesse então esse resgate já com essa data de hoje, você já estaria no positivo. O que eu quero dizer com isso? No longo prazo, a tendência é que você sempre esteja ganhando. Por que a tendência é que você esteja sempre ganhando? Porque os juros compostos começam a fazer diferença na sua simulação. E aí, a cada dia, o juro vai rendendo juros sobre juros. E juros sobre juros é o que você precisa, então, para você poder fazer um investimento de longo prazo no Tesouro Direto. E 2026 não é um investimento de curto prazo, é de médio prazo. Eu não diria nem que é de longo prazo. Mas por que eu estou falando isso? Muita gente faz um investimento e às vezes fica aí preocupado porque a curtíssimo prazo não está tendo qualquer tipo de retorno. E aí você tem que ficar atento à seguinte situação: você quer ganhar realmente no curtíssimo prazo ou você está de olho no longo prazo? Fiz aqui a simulação, agora vamos comentar, vamos trazer ela a simulação avançada. Vamos simular aqui, ó, 23/12/2021. Colocando a taxa, então, vamos colocar uma taxa de 5,12%, está ela aqui. E vamos fazer o cálculo novamente. Ah, ele deu um errinho, que é esse errinho aqui, é 9/8/2021, pronto. 9/8/21, fazendo o recálculo dele, ele vai te mostrar agora como estaria a sua situação. Está aí, ó. Bom, se nós fizéssemos essa seguinte situação, nesse exato momento, você estaria com um prejuízo de 0,97%. Apenas isso, quer dizer, praticamente zerado com todo o investimento que você fez. Se essa taxa, porventura, cair um pouquinho mais, vamos colocar aqui que ela volte aqui para 5,02, por exemplo, que é bem possível de acontecer no curtíssimo prazo. Automaticamente aí você já vai voltar para uma taxa positiva. Vamos verificar aqui, ó, já voltou para positiva. Ó. Então, aproximadamente seria isso, 5%. Só que aí você precisa colocar os seus dados aqui na calculadora e verificar se esses dados que eu trouxe são os dados que você comprou. Se não, basta você alterar aqui a data do seu investimento e calcular aqui a inflação que você estima para o período. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo e o Natal com a sua família e que cada vez mais acompanhe aqui as nossas informações do Tesouro Direto. Um abraço e até o próximo vídeo.